Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui do nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, e nós vamos falar aqui sobre o clássico da rivalidade que teve ontem pelo Campeonato Nacional e a vitória do Flamengo sob os olhares do Carlo Ancelotti, que esteve nas dependências do estádio Newton Santos, né? Uma vitória de 3-0 e engatando a segunda vitória consecutiva, né? No comando do técnico novo, né? O Portuga, o Leonardo Jardim, e o Botafogo se instalou a crise, né? A crise que está sendo instalada, né? Desde a eliminação da Libertadores da América, agora piorou cada vez mais, né? Com essa derrota de 3-0 e com a expulsão do Barbosa no primeiro tempo ainda, né? No estádio Newton Santos. Então o Flamengo está aí na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, agora, atualmente, com os 10 pontos ganhos. Já a equipe do Botafogo, que está na 17ª colocação do campeonato com 3 pontos. Então, a torcida do Botafogo está aí protestando contra o Martin Anselmi e os seus jogadores. O Flamengo agora tendo aí do seu novo momento na era Leonardo Jardim e conseguindo ter aí essa vitória com os triunfos, né, de Samuel Lino, Léo Pereira na cobrança de falta e Pedro no segundo tempo fazendo gol, os 3 gols da equipe do Flamengo contra a equipe do Botafogo e tendo aí os 3 gols marcados no jogo contra o Botafogo, a equipe rubro-negra tendo aí o seu grande momento aí agora inicialmente com o novo técnico Leonardo Jardim, tá certo? Mas vamos falar aqui do jogo de ontem, que tudo que aconteceu aí, mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho, ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e acompanhando aí pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Conversa de Torcedor Notícias, com as principais notícias do seu clube do coração e também falando do esporte também, é claro, com informação e opinião. E às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando também pelo aplicativo Rádiosnet e também pelo site Rádio NSC.com, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho e pela companhia. Vamos falar aqui desse jogo que o Flamengo, né, só precisou aí de apenas 45 minutos para encaminhar uma vitória, né, contra o Botafogo e no clássico, inclusive, que tinha tudo para ser disputado, né, pesaram aí os erros aos erros, né, pelo lado da equipe do time do Botafogo, né, para definir o placar de 3-0, né, e o jogo, né, que foi dominante pelo lado da equipe rubro-negra, que foi aberto o marcador com o Samuel Lino, né, contando com desvio depois aí de uma cobrança de fundo do Léo Pereira, e o Raul falhou no gol, inclusive, né? O Raul falhou, né, do gol do Léo Pereira, reforçando a deficiência do Botafogo, né? E que o Matias Anselmi dando mais uma oportunidade para o Raul, em que o Neto e o Léo Link estão com as atuações muito abaixo, né? E que são muito criticados pela torcida do Botafogo. E em seguida o Barbosa foi expulso, né, por puxão em Pedro, né, minou a chance de reação e o Pedro fazendo 3-0 e aí acabando com o jogo e garantindo a vitória do Flamengo nesta forma. Então temos aí nesse jogo, é claro, e que isso aconteceu. Mas também teve aí os olhares, né, os olhares para o campo, né, o olhar do Carlo Ancelotti, que foi ao Newton Santos para conferir esse jogo, porque segunda-feira teremos aí a convocação da seleção brasileira. É claro que teremos aí a convocação para a seleção brasileira dos amistosos contra a França e contra a Croácia, né, que vão ser realizados no final de março, lá nos Estados Unidos. E o Carlo Ancelotti observou alguns jogadores aí, né, alguns jogadores que vão ser aproveitados, né, que serão aproveitados na seleção brasileira, e inclusive que tivemos aí uma boa atuação pelo lado do Flamengo, inclusive, né, do Léo Pereira, que voltou aí a atuar bem na equipe do Flamengo, Pedro, inclusive,
que voltou a se destacar com a camisa do Flamengo, agora com o Leonardo Jardim. E pelo lado do Botafogo, né, observando melhor, um dos jogadores que estavam se destacando na equipe é o Danilo, né, ao lado do Medina, que carregou a equipe do Botafogo nas costas nesta partida. Então, o Danilo, né, sobressaindo bem na equipe do Botafogo. É claro, né, que o Botafogo perdeu o jogo pelo placar de 3-0, mas destacando aí o Danilo e também o Medina, que estava estreando nesse jogo contra o Flamengo, mas o Danilo tendo essa regularidade da equipe do Botafogo, mesmo com essa derrota, né, que a torcida do Botafogo tendo aí essa confiança no jogador, mas, né, o resultado que foi aí na equipe do Botafogo aí foi pior e aumentando mais essa crise depois da eliminação contra o Barcelona de Guayaquil, e que a torcida alvinegra está reclamando e muito com o treinador Martin Anselmi e com os jogadores. E a partida também foi marcada pela polêmica. E a partida ficou marcada pela polêmica expulsão do zagueiro Alexander Barbosa, né? No lance ele puxou a camisa, puxou o Pedro pela camisa. E também tivemos aí, o que ficou marcado foi a polêmica expulsão do Alexander Barbosa, né? E que o zagueiro puxou pela camisa o atacante Pedro pela camisa, né? E impediu de sair de cara a cara com o goleiro. E também, inicialmente, a arbitragem marcou impedimento do lance do Pedro, né? Do número 9 do Flamengo, mas, né, após a checagem do VAR, foi constatado que o atleta estava em posição legal, né? E o Anderson Daronco fez a checagem, e o Anderson Daronco fez a checagem, decidiu pela expulsão do defensor botafoguense. E para quem acredita em superstições, né? E para quem acredita, né, em superstição, o portal do Flamengo está aberto. Isso porque o Léo Pereira fez o gol de falta, o segundo do Flamengo contra o Botafogo. E para quem acredita ou não, ou assim, ou leva na brincadeira, por sinal, o último feito dessa maneira foi no 1º de novembro do ano passado, com o gol do Arrascaeta contra o Sport no Campeonato Brasileiro, né? E tendo aí também pelo Campeonato Brasileiro, e o zagueiro fez o gol de falta muito bonito e sem chance para o goleiro Raul do Botafogo. Aqui do primeiro tempo, porque o Flamengo dominou o Botafogo desde o início no Nilton Santos, né? Logo de cara, o Samuel Lino abriu o marcador, né? E contando com o desvio do Bastos, enganando o goleiro Raul para fazer o 1-0, né? E depois, numa belíssima cobrança de falta do Léo Pereira, ampliando, né, de um lance em que o Raul poderia ter ido melhor para defender. E o pior para o Botafogo, que teve a expulsão do Alexander Barbosa, que nós acabamos de falar aqui para vocês, essas explicações aí, por puxar o Pedro, impedindo-lo de seguir até o gol. E a atuação boa do Flamengo e dramática para o Botafogo no primeiro tempo. Já na segunda etapa, diferentemente do primeiro tempo, a segunda etapa foi bem sonolenta, porque, tirando o gol do Pedro, foi bem sonolento, né? E logo no início dos 45 minutos finais, nada mais emocionante aconteceu. O Botafogo se fechou e o Flamengo aí tratou, né, a partida em ritmo de treino, né? Por exemplo, cozinhando a partida no segundo tempo, inclusive. E teve aí o Samuel Lino que quase marcou o quarto e só. Então tem aí essa vantagem, né, construída no primeiro tempo, e a vitória foi garantida sem maiores sustos pelo lado do Flamengo. E no Botafogo, a crise que aumentou, né, por conta dessa derrota no Clássico, depois também de uma eliminação da Libertadores da América contra o Barcelona, e agora mais uma dentro de casa, para aí a irritação do seu torcedor. É claro que isso daí é a evidência do que se vê aí dentro do Botafogo, e isso está acontecendo. Então, o Flamengo, né, que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro atualmente, com os 10 pontos ganhos, vai encarar contra o Remo na próxima quinta-feira no Maracanã, às 8 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro, na sétima rodada. E o Palmeiras sem o Alexander Barbosa e também o Anselmo, que
que reclamou com a arbitragem, né, por conta dessa confusão aí, que nessa polêmica toda, o Barbosa e o Anselmi não vão estar no jogo contra o Palmeiras fora de casa, né? O jogo contra o Palmeiras, Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque São Paulo, às 7 da noite, na próxima quarta-feira, pela sétima rodada. Então, meu amigo, o Botafogo vai ter que alternar isso daí, porque senão a coisa vai complicar pelo lado da equipe também do senhor Martim Anselmi, que a gente está falando aqui, né? A evidência da equipe do Botafogo de não conseguir os bons resultados por conta disso. Então, esse de fato está acontecendo. E pelo lado rubro-negro do técnico Leonardo Jardim, né, que está aí colocando uma nova cara, né? Inclusive pelo lado do Flamengo, que está tendo o bom resultado, né? E os bons resultados que estão sendo feitos aí nos jogos e engatando aí a segunda vitória consecutiva do Campeonato Nacional. E isso daí enche o torcedor do Flamengo de esperança para esses títulos que estão sendo disputados aí nesse ano de 2026, tá certo? E esse foi mais um pós-jogo de hoje. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando seu like. E é claro, deixando aquele like, o seu joinha, ativando o sininho de notificações, que ajuda demais no nosso crescimento do canal, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas, 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor e às 11 da manhã de todo sábado pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo aplicativo Rádiosnet e pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com informação e opinião sobre o futebol carioca e também do esporte, também da seleção brasileira. É claro que teremos aí a convocação dessa segunda-feira com o técnico Carlo Ancelotti escalando aí, convocando, melhor dizendo aí, os 23 jogadores para os jogos contra a França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. A convocação do Carlo Ancelotti, a convocação para os amistosos. Na preparação da Copa do Mundo, é claro que você confere aqui no Conversas de Torcedor, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Aquele abraço, felicidades e até lá. Valeu, galera!